Bom dia, gente boa! Tudo bem com vocês? Feliz terça-feira aí para você. Seja bem-vindo de volta ao nosso devocional. Que bom ter a sua companhia nessa semana tão importante para nós, né? Espero que você esteja aí preparando seu coração para um tempo de imersão na palavra de Deus, na presença de Deus, buscando nos entregarmos mais e experimentarmos o poder e a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nesse final de semana. Hoje nós estamos em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 16, onde nós vamos abordar um tema que a gente já abordou, porque o livro de Provérbios fala sobre mais ou menos esse tema, não é o mesmo versículo, não é o mesmo provérbio, mas é o mesmo tema. Mas eu vou abordar ele com uma lente diferente, uma perspectiva um pouco diferente do que a gente já falou aqui. E nós vamos ver algumas coisas que são resultados que fogem daquilo que o mundo nos ensina. Um jeito de ver o mundo, um jeito de priorizar o mundo, um caminho de sabedoria que prioriza coisas diferentes e que acaba tendo resultados impressionantes. A gente vai ver isso na vida de Salomão, inclusive, tá? Nós vamos falar sobre o valor da sabedoria hoje, o valor da sabedoria. E eu quero ler o texto contigo, depois a gente vai descascando ele juntos, tá? Olha só, capítulo 16, versículo 16 diz: É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. E os dois com ponto de exclamação, hein? Ó, é melhor obter sabedoria do que ouro, ponto de exclamação. É melhor obter entendimento do que prata. Nós já vimos esse tipo de tema, esse tipo de argumento na sabedoria de Salomão, né? Falando sobre o quanto é precioso, o quanto a gente deve priorizar isso e tudo mais, mas eu queria descascar isso contigo um pouquinho, e eu queria talvez nos ajudar a compreender um pouquinho do porquê que a gente acha tão difícil acreditar nisso, né? Por que que isso vai tão contra a nossa perspectiva, né? Cara, como que ter sabedoria pode ser melhor do que ter ouro e prata? Meu Deus, né? E eu creio que existe aqui um convite para mim e para você, para algumas posturas de maturidade que nos tiram da infantilidade e nos levam a uma maturidade maior. Eu acho que para a gente entender esse versículo, a gente precisa ter uma certa maturidade. Até que você seja minimamente maduro, você não vai entender esse texto. Por quê? Dois motivos. O ouro e a prata são concretos, né? Você pega na mão. Ouro e prata você pega na mão, literalmente. Tá aqui com o anel, né? Minha aliança aqui de ouro. Cara, tá aqui, né? Tô vendo aqui, tá brilhando, é visível para mim e para vocês e é uma coisa concreta que eu pego na mão. A sabedoria, ela é abstrata. Eu não pego a sabedoria na mão. Eu não boto a sabedoria no bolso. Eu não, sabe? É uma coisa abstrata e é muito difícil para pessoas que não são maduras valorizarem aquilo que é abstrato. Muito difícil. Nós somos mais facilmente guiados pelo concreto que pelo abstrato. Então, já que a gente está falando de maturidade, deixa eu dar um exemplo aqui, meio extremo, mas só para você entender, né? Criança, por exemplo. Você dá um presente para ela, dependendo da idade da criança, principalmente quando for menor, quanto maior o presente, melhor ele é, né? Você pode dar sei lá, o que você daria, né? Cara, um negócio que não tem muito valor, mas que vem numa caixona. A criança vai falar: Meu, quero abrir a caixa grande primeiro, porque maior na cabeça de uma criança que está muito presa ao concreto, maior só pode ser melhor, né? Aí você dá para uma criança, sei lá, uma, uma joia, né? Pequenininha, mas que custou R$ 1.000. Ela vai legal, mas vai deixar provavelmente na prateleira lá e vai brincar ou com o brinquedo grande, ou em muitos casos com a caixa do brinquedo grande, né? Que às vezes deixa o brinquedo de lado e vai brincar com a caixa, né? Que é mais, às vezes, mais divertido. Então, criança tem essa tendência de ser muito do concreto e pouco do abstrato. Estou falando sobre criança aqui porque
À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo compreender o abstrato. É por volta dos 12, 13 anos de idade que a gente começa a conseguir se relacionar com uma coisa abstrata. Perdão, pecado, salvação, saudades, né? São coisas que a gente vai, são coisas abstratas, são sentimentos, são pensamentos, né? São valores que a gente consegue se relacionar um pouco melhor a partir de uma certa maturidade cognitiva ali de 12, 13 anos. Mas para muitos adultos ainda, para muitos de nós, ainda tem áreas da nossa vida onde a gente está preso ao concreto. E aí você propõe que é melhor ter sabedoria e entendimento do que ouro e prata, e você fala, cara, ouro e prata eu pego na mão. Ouro e prata eu boto no banco. Ouro e prata eu resolvo alguns problemas da minha vida, né? Ouro e prata, outra coisa que é muito comum, né? Ouro e prata eu consigo ostentar para os amigos, consigo mostrar que eu sou o cara. Os outros vão ver claramente que eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho recurso, troquei de carro, comprei uma casa, fui viajar, sei lá o que você faria com ouro e prata, né? E a gente acaba não tendo, muitas vezes, a maturidade de compreender que, apesar do ouro e prata ser concreto, visível para os outros, para os olhos dos outros, né? Visível, na verdade, para quem não se importa contigo, né? Porque muitas vezes a gente troca de carro para impressionar alguém que não está nem aí com a gente. Né? Não é porque nem porque a gente precisou, talvez, mas é para impressionar alguém que nem se importa com a gente. Normalmente, quando você está muito preocupado em mostrar para os outros, você está preocupado normalmente em mostrar para outros que você nem se importa, você nem ama, você nem tem relacionamento com eles. Que quem te ama, quem tem relacionamento contigo, não se importa o carro que você dirige. Porque te ama você, pessoa, né? Mas quando eu preciso me relacionar e me conectar com pessoas que não me amam, eu preciso mostrar um carrão, preciso mostrar a casona, preciso mostrar, né? O negócio tem que estar bacana para que a pessoa me aceite pelo que eu tenho, né? Mas se você tem amigos de verdade, eu espero que você tenha, você sabe que esses amigos de verdade, se você tiver num carrão, eles vão falar, vamos dar uma volta, vamos celebrar esse negócio aqui. Mas se tiver né? Tiver a pé, eles vão te dar carona também, não tem problema não. Né? Porque nunca foi sobre o que você está ostentando, sempre foi sobre a sua pessoa. Então a gente tem essa dificuldade de valorizar o que é abstrato acima do que é concreto, porque a gente quer impressionar pessoas, porque a gente ainda é muito preso ao concreto e tal. Mas o fato é que se nós entendermos que a sabedoria vai trazer grandes resultados na nossa vida, inclusive resultados mais preciosos do que dinheiro somente, que a gente já aprendeu aqui, a gente já falou aqui muitas vezes que tem coisa que dinheiro não compra, mas a sabedoria te leva a elas. A sabedoria te ajuda a conquistá-las. Né? Casamento estável, família abençoada, filhos que amam a Deus, amigos de verdade que te dão carona se você quebrar, né? Que não tem a ver com isso, cara, isso tudo é resultado de uma vida vivida em sabedoria. Então tem coisa que dinheiro não compra. Então a maturidade vai ensinando a gente, cara, tem coisas abstratas como sabedoria que eu não pego na mão, não boto no bolso, né? Né? É uma coisa abstrata, mas que traz um valor infinitamente maior do que ouro e prata poderiam me comprar. Outra questão que eu já toquei, mas quero só tocar de novo antes da gente prosseguir, é que muitos de nós valorizamos ouro e prata mais do que sabedoria porque a gente quer, tem uma insegurança em nós, eu preciso mostrar para os outros que eu tenho alguma coisa, que eu sou alguma coisa, que eu posso certas coisas, que eu, né? Estou falando aqui de ostentação dos bens mesmo, né? Porque as pessoas que não se importam contigo não vão perceber a sua sabedoria, porque elas não têm relacionamento contigo. Mas as pessoas vão ver o carro que você dirige, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos é muito comum, tem até uma brincadeira que a gente faz que fala, preciso trocar de carro. Por quê? Porque o vizinho trocou de carro. Né? Preciso trocar de carro porque o vizinho trocou de carro. E eu preciso não só trocar de carro, mas preciso pegar um carro melhor do que o do vizinho. Por quê? Porque nos Estados Unidos você não tem relacionamento com o seu vizinho. Você não conhece o seu vizinho, você não é íntimo com o seu vizinho. Mas o que você vê todos os dias passando na frente da tua casa? O carro do seu vizinho. E a forma de mostrar que você tem pelo menos o que o teu vizinho tem, ou melhor, né, do que o seu vizinho tem, é você comprar um carro bacana. E tem muita gente nos Estados Unidos,
né, vivendo desse jeito, tentando impressionar pessoas com quem nem tem relacionamento, né? E o que a gente é levado a aprender aqui é o seguinte, que é melhor você obter a sabedoria do que o ouro e o entendimento do que a prata. Porque a sabedoria, ela é mais útil nesta vida do que ouro e prata. Porque ouro e prata, a gente sabe que são coisas passíveis de falhar, ok? Ouro e prata é uma coisa que, dependendo de onde você investir eles podem falhar para você, podem não performar do jeito que você imaginava. Você pode abrir uma empresa, botar todo o teu ouro e prata lá, a empresa quebra. Cara, o mercado muda, né? Lá na época dos mais antigos, aí quem vai lembrar, década de 90, né? Congelam tua poupança, você não consegue tirar o dinheiro de lá. Então, ouro e prata, ela falha, mas a sabedoria, se você tiver muito ouro e prata, você vai ser sábio. Se você tiver pouco ouro e prata, você vai ser sábio igual. Se você quebrar, se a sua empresa quebrar, financeiramente você está em dívida, mas você ainda tem sabedoria, você consegue reconstruir. Então, sabedoria é infinitamente melhor do que ouro e prata neste mundo. Até porque se você não tiver sabedoria, você não vai saber como lidar com o teu ouro e com a tua prata. Você vai perder tudo, né? Volto a citar aqui, já citei muitas vezes, vai estudar a vida dos milionários, dos que ganharam na Mega Sena. Ganharam muito ouro e prata, não tinham sabedoria, mais de 90% dentro de 10 anos estão divorciados e endividados. Sim, senhor e sim, senhora. Vai estudar para você ver que ganhar na loteria não é bênção, geralmente é maldição. Por quê? Porque a gente não tem sabedoria para lidar. Né? Aí a pessoa tem muito ouro, muita prata, gasta tudo, não obteve sabedoria, está no buraco, está endividado e não tem sabedoria para sair. Então, sabedoria é mais útil nesse mundo e ela é mais útil no mundo vindouro. Lembra que no mundo vindouro, cara, teu dinheiro não paga salvação, teu dinheiro não paga uma entrada no céu. Mas a sabedoria, se você tem a sabedoria bíblica, ela te direciona ao temor de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, Provérbios 1:7. E se você viver uma vida temente a Deus, você sabe muito bem para onde você vai depois da sua morte, né? É a promessa de Deus para mim e para você. Quero ler para você aqui rapidinho, antes da gente encerrar. Em 1 Reis, quando Salomão tem o seu encontro com Deus e Deus pergunta para ele, né? O que ele gostaria de ter e aonde ele então se torna esse homem mais sábio do mundo. Quero ver aqui contigo o que acontece no nosso texto. Vai ser 1 Reis capítulo 3, versículos 5 a 15. Vamos olhar aqui na minha Bíblia comigo? 1 Reis capítulo 3, versículo de 5 a 15, olha só. Ok. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho à noite e disse: Peça-me o que você quiser e eu vou te dar. Olha só, hein? Salomão respondeu: Tu foste bondoso com meu pai, teu servo, foi reto de coração, deu um filho que hoje senta no seu trono. Agora, meu senhor, fizeste o teu servo reinar, né? Aí ele vai falar algumas coisas aqui. Olha só o pedido que ele vai fazer. Teu servo está aqui entre teu povo que escolhesse, um povo tão grande que não pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Ele pede sabedoria. E olha só, o pedido de Salomão agradou o Senhor, por isso Deus disse, já que você pediu isso, o quê? Sabedoria, discernimento. E não uma vida longa, nem riqueza, tá aí prata e ouro, né? Nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Oh, meu Deus, hein? Se Brasília ouvisse isso hoje. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio, olha só, capaz de discernir, de modo que você nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei, versículo 13, o que você não pediu. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual você durante toda a sua vida. O que é a lição para nós aqui? Se você buscar sabedoria, geralmente, a riqueza, ela vem como resultado. Geralmente a riqueza, estou falando de riqueza é uma palavra complicada, né? Porque riqueza você pensa que é um cara andando de helicóptero, né?
prosperidade, vamos lá, de você estar melhorando de vida a cada momento. Cara, R$ 100 a mais que sobrou na tua conta no mês já é prosperidade. Você já gastou menos do que você né, teve de entrada. Mas uma vida próspera geralmente é resultado da sabedoria. Qual que é o problema? No mundo em que eu e você vivemos, presta atenção, a gente é ensinado e o que é valorizado é que você corra atrás do dinheiro. E às vezes a gente abre mão de sabedoria para correr atrás do dinheiro. A gente troca, literalmente, a gente inverte os valores, literalmente. Vou abrir mão da sabedoria divina para correr atrás do dinheiro. Geralmente eu não conquisto o dinheiro, ou se eu conquistar o dinheiro, não tenho sabedoria para segurar ele. E eu conquisto, mas logo gasto e parece que passa pelos dedos. Né? A sabedoria bíblica diz, busca primeiro a sabedoria. Ela é mais importante, mais valiosa do que ouro e do que prata. Busque primeiro a sabedoria, porque se você buscar sabedoria, primeiro que você tem uma garantia aí para a vida eterna, um valor para a vida eterna muito maior. Segundo, muito provavelmente o dinheiro que você está buscando você vai conseguir conquistar, porque a sabedoria vai te levar por caminhos acertados e você vai ter a sabedoria para reter os valores que você conseguiu acumular. Mas, gente, essa sabedoria divina que nós estamos lendo hoje em 16:16 vai contra tudo que o nosso mundo diz. Quando foi a última vez que você viu algum músico sertanejo, alguma novela da Globo, algum político, algum influencer no Instagram fazer uma live, fazer algum comentário usando a palavra sabedoria? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você viu político, cantor sertanejo, influencer, sei lá mais quem, né? Falando sobre dinheiro. Quase todos, né? Então, a nossa cultura valoriza o dinheiro. Mas muitas vezes nós não temos a sabedoria para retê-lo, para fazer ele render, para fazer ele ir mais longe. Deus nos instrui a fazer o oposto. Busca primeiro a sabedoria. E a prosperidade provavelmente vai seguir. Provavelmente. Né? Não é em todos os casos, mas provavelmente vai seguir. E quando ela vier, você vai ter sabedoria para fazer ela funcionar, para fazer ela render. Então, que Deus nos ajude, né? A valorizar, a entender o verdadeiro valor da sabedoria. E que nos ajude a desintoxicar a nossa mente da cultura ao nosso redor que faz a gente ler esse versículo no começo e achar que é loucura falar que a sabedoria é mais valiosa do que ouro. Né? Mas eu espero que hoje na nossa conversa eu tenha conseguido mostrar para você um pouquinho de como ela é, de fato, mais valiosa. E que essa seja a minha e a sua busca. Amém? Vamos orar que nosso tempo já estourou. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse entendimento, pela capacidade que o Senhor nos dá de descascar esses versículos, de olhar mais a fundo, de ir um pouco mais além do que só a superfície e compreender de fato a verdade contida nos princípios bíblicos. Deus nos ajuda a desintoxicar a nossa mente em nome de Jesus, Pai. Reconhecemos que somos intoxicados todos os dias com marketing e valores do mundo. Que nós possamos, Deus, compreender e refletir os valores do céu e, a partir disso, construir a busca da nossa vida pela sabedoria. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço para você. Desculpa o tempo que estourou demais. Me empolguei, tá? Deus abençoe e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.